Glória a Deus, amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Aleluia. Muito obrigado, irmãos, pelas orações. Eu já falei isso aqui com a igreja. Logo que eu saí do hospital, infelizmente, eu tive uma úlcera no pé direito, que acabou me impedindo de andar. Mas hoje eu havia falado com a minha esposa, eu quero participar da Santa Ceia. Eu quero estar com meus irmãos. Foi muito bom receber visitas, receber amigos, irmãos da minha casa, mas a gente sente falta, né? De estar com o povo de Deus. Então eu agradeço por tudo. E hoje eu agradeço a Deus por estar aqui. Existem coisas que só mesmo o pastor pode direcionar a igreja. O pastor pode dar realmente a visão para a igreja. E eu me sinto cobrado. Eu falo isso com o Daílson. Daílson, tem coisas que tem que partir de mim, tem que sair de mim. Porque é uma questão de ordem divina cronológica, né? E Deus espera isso. Então, às vezes, a gente tem que passar pelo sacrifício, pela dor, mas não podemos fugir da obrigação e da responsabilidade que eu me sinto muito cobrado por Deus. Eu falo muito para Deus, Senhor, me restabeleça, para que eu possa estar com a tua igreja novamente, com o teu povo. Mas Deus tem falado comigo, Deus tem falado com os irmãos. Eu tenho certeza que a palavra que o Senhor me deu aqui vai ajudar os irmãos. Muitos sabem aqui que eu gosto muito de falar sobre escatologia, a doutrina das últimas coisas. É uma área da ciência teológica que eu mais me aprendi, mais fiquei preso, né? E Deus tem falado ao meu coração fortemente a respeito desse tempo. E falar de escatologia é falar de uma coisa que a gente não tem domínio completo, porque é coisa futurista. A gente tem que fazer a exegese da Bíblia, pegar os pontos estruturais, histórico, fazer com que eles possam se adequar e encontrar, porque não temos resposta exata, pronta, manipulada assim, é isso porque está aqui. Não, nós temos que construir. E Deus tem falado ao meu coração a respeito do arrebatamento da igreja e do advento que essa terra experimentará, que é do anticristo. Tem muito me preocupado, porque existem várias correntes teológicas, pelo menos 3 correntes mais fortes: a milenista, pré-milenista e pós-milenista. E para um apêndicezinho, né, de pré-milenista, nós somos também dispensacionalista. Nós queremos nas dispensações, no tempo, nos acontecimentos históricos. Quando fala dispensacionalista, também fala da divisão entre a chamada da nação de Israel, as dispensações para os grandes homens de Deus, que Abraão, Isaac, Jacó, depois toda a formação histórica, né? Que veio Davi, todo o processo dos reis, até chegarmos aonde? Na igreja. A igreja, ela não é a nação de Israel. A igreja não é o trono de Davi. A igreja é uma dispensação que veio pela graça e misericórdia que Deus chamou. Mas nós saímos do judaísmo, nós saímos dos judeus. Nós não somos judeus, mas o nosso Salvador é um judeu. Ele nasceu em Israel. E é sobre isso que eu quero falar, a respeito da parousia, da segunda volta de Jesus
e quero falar a respeito da manifestação desse anti-Messias. Ele virá para trazer desordem, para enganar, e nós vamos entender aqui o que a Bíblia diz. O que tem isso a ver comigo, pastor? O que isso tem a ver com o meu chamado para a casa de Deus? Tem tudo a ver. Nós vivemos agora sobre uma forte corrente. Essa corrente, ela tem uma estrutura cronológica. Quero dizer, estrutura de acontecimentos. Nada vai acontecer porque está fora. Nós não precisamos pedir, Senhor, me dê sinais. Me dê, Senhor Deus, alguma forma de entender. Irmão, já está tudo aqui. O que nós precisamos é sistematizar, como eu estou fazendo aqui agora com vocês, para que vocês creiam, para que vocês prossigam, para que vocês possam permanecer firmes na fé. Eu quero ler em primeiro lugar, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 ao 17. Quem mais falou a respeito da volta de Jesus através do arrebatamento foi o apóstolo Paulo. Apesar de alguns textos nos evangelhos que também relatam esse acontecimento, mas uma maior construção, o apóstolo Paulo que trouxe a doutrina da parousia. Parousia significa a segunda volta de Jesus. E nós cremos que ele está bem perto de chegar. Amém, igreja? Está bem perto de chegar. O apóstolo Paulo está tratando aqui dos problemas de Tessalônica, uma igreja nova que havia relaxado em relação à fé da volta de Jesus. Depois que o apóstolo Paulo passa então a orientá-los, eles assumem uma postura completamente de extremo. Eles saem de um extremo e vão para outro. Então, já havia se infiltrado várias mensagens que contrárias que o apóstolo Paulo tinha pregado e estava confundindo os irmãos de Tessalônica. E o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, ele justamente reforça essa questão da volta do Senhor Jesus Cristo. Como há de acontecer? A estruturação da forma cronológica. E o apóstolo Paulo fala a respeito disso. Na segunda carta, eles já vão num afã muito forte. Eles já vão numa perspectiva assim de querer abandonar tudo e achar que Jesus já tinha voltado ou que estava por vir, então venderam suas casas, estavam se desfazendo de tudo e houve esse atropelamento por causa de quê? Falsos ensinos. A segunda carta de Tessalonicenses, ela é uma resposta para a igreja se preocupar com os falsos ensinamentos no seio da igreja. E o apóstolo Paulo falou que, a respeito disso, que os irmãos pudessem estar atentos, porque esses falsos ensinos faziam com que a igreja retrocedesse na sua cadência espiritual. Mas vamos ver o que está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 17. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo
ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele, na onde? Nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Nós temos que entender que a doutrina da volta de Jesus, ela é confirmada pelo apóstolo Paulo e nos traz segurança a respeito justamente de sabermos para onde estamos indo. O arrebatamento vai acontecer. O apóstolo Paulo diz que ao soar da última trombeta, o arrebatamento é para a igreja. O arrebatamento será secreto. O arrebatamento só visitará aqueles que estão atentos, que estão andando segundo a santidade, pela palavra do Senhor, estão abdicando dos desejos mais profanos, com toda a sutileza e todo o engano que o mundo faz. São aqueles que têm rejeitado, têm negado, têm consagrado suas vidas, têm negado realmente o desejo pela paixão desse mundo. É um tempo de voltar-se para Deus e quebrar todos os grilhões e desejos mais infames da alma. Somente a igreja, ela entende esse tipo de palavra, essa forma de viver, porque o mundo anda justamente na correnteza dessa vida. O desejo do mundo é fazer a vontade da carne que eu digo, o desejo dos homens, das mentes, aquilo que está na alma do ser humano, que é prazeroso, aquilo que o apóstolo Paulo diz que é passageiro, é efêmero. Então nós temos que entender que quando falamos que nós somos pré-milenista, nós cremos no arrebatamento, amém? Quem é pré-milenista crê no arrebatamento da igreja, amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Nós estamos esperando o Senhor nas nuvens. Aguardamos, por isso permanecemos firmes, constantes, como o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios, ou 1 Coríntios, capítulo 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. A nossa expectativa é justamente estar ouvindo a voz da chamada para o arrebatamento. E isso vai acontecer. A igreja, ela não vai passar pela grande tribulação como a corrente do pós-milenismo prega. Nós não estamos aqui esperando o anti-Messias, o anticristo. Se nós estamos aqui nos santificando, buscando a presença do Senhor, estamos aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo para que Ele nos livre daquele dia da ira, da cólera, que é chamado o dia do Senhor. Isso mesmo porque nós temos que entender que não vai acontecer as coisas assim de uma hora para outra. Nós vamos olhar e entender o que vai acontecer, porque a igreja vai ser retirada antes que venham as nuvens escuras sobre a face da terra. Nuvens escuras, eu quero dizer, vai ser o período do anticristo, do anti-Messias, que ele virá para ficar no lugar de Deus, vai sentir como Deus. Nós vamos tratar disso, mas eu não creio que a igreja vá passar. Por isso nós cremos que algumas coisas que estão relacionadas na Bíblia, quando você lê Mateus capítulo 24, ali não são profecias relacionadas para a igreja. O que os discípulos perguntam, que sinais haverá
no final dos tempos, a respeito da sua volta. E Jesus fala a respeito do templo, né? Que não ficaria pedra sobre pedra, que aconteceria como aconteceu nos dias de Noé, como aconteceu em Sodoma e Gomorra. Jesus dá várias referências e cita ainda Mateus capítulo 24, é direcionado uma palavra, como disse o profeta Daniel, que esses dias estariam separados para os filhos de Israel. É uma profecia relacionada aos judeus, não à igreja. A igreja será retirada daqui antes. Mas nós temos que entender que durante esse momento, até chegarmos ao arrebatamento, haverá uma força muito grande para distrair a igreja, para enfraquecer os membros, para colocar engodo, mentiras, para trazer todo espírito de confusão, para desanimar, colocar escândalo, para colocar inveja, para colocar traição. Haverá vários acontecimentos para que a igreja possa se perder na sua cadência de fé, na sua procura através da santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 14, se não me falha a memória, o próprio escritor diz, olha, que nós devemos buscar, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual essa volta é justamente o arrebatamento da igreja. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Temos que ter o coração limpo, pronto, para enfeitar as nossas almas com a presença do Espírito Santo e quebrar todo o espírito de feiura que o mundo tem tentado colocar, como é desonra, desavença, para colocar vergonha, para colocar estupidez, ignorância. Nós estamos nos despindo desse mundo, amém, irmãos? Nós estamos nos despindo. Eu creio numa igreja ainda que ela é uma igreja clássica, uma igreja que mantém a sua firmeza, a sua santidade, que não se comuna com esse mundo, com essa vida. Uma igreja que crê que Jesus vai voltar, que crê que o batismo é a porta de entrada para o reino de Deus, batismo nas águas, que a santificação é o trilho para poder caminhar na presença de Deus. Nós não podemos perder essa fé de uma igreja com esperança do arrebatamento. Não uma igreja envolvida com todas as formas dessa vida e se esquecendo da vida eterna. Porque quando a trombeta tocar, não são os nossos ouvidos carnais que vão ouvir. Não pense que nós vamos ouvir um chamado como se fosse alguém tocando uma música. Não. Quando a trombeta tocar, nós ouviremos pelo terceiro ouvido, que é o coração. Ouviremos com o nosso coração, com a nossa alma, alertando-nos de que já está chegando a hora. Já está chegando a hora. Nós não temos dúvida. O que o apóstolo Paulo está falando aqui para os irmãos de Tessalônica é justamente para que eles tivessem consciência. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Não quero que vocês não saibam, não tenham entendimento acerca do que já dormem, daqueles que já passaram para o Senhor. Nada vai acontecer sem uma ordem cronológica. Aqueles que passaram para o Senhor, quando a trombeta tocar, a Bíblia diz que os ossos se ajuntarão, como Ezequiel capítulo 37. Haverá um rebuliço de osso com ossos. Só quem vai ouvir, só quem vai entender, só quem vai presenciar isso são aqueles que estão aguardando pela volta do Senhor.
Por que que a volta do Senhor para nós, ela tem duas fases? Tem duas fases. Primeiro, o Senhor vai voltar para buscar a igreja. Depois que a igreja subir, a gente antigamente cantava aqui esse hino. Muito em breve vai surgir uma notícia de um povo que desapareceu. Vai ser assim. A igreja vai ser retirada. Isso vai ser o sinal de que o anti-Messias está prestes a se ancorar na terra. Quando você souber que a igreja foi arrebatada, fique sabendo que o anticristo, o anti-Messias, ele vai aparecer. Ele pode estar até no nosso meio, mas ainda não foi manifesto. Como Jesus. Jesus estava no meio do povo e o povo também não sabia que ele era o Salvador. Mas os reis foram adorá-lo. Jesus esteve no templo discutindo com os mestres, mas eles também não conseguiram entender. Mas quando Jesus chegou aos 30 anos de idade, ele se manifestou. Eu quero dizer que o anticristo pode estar até no nosso meio, mas ainda não se manifestou. Enquanto ele não se manifestar, a igreja ainda tem que perseverar. Eu quero dizer, irmãos, que isso não é coisa qualquer. Há realmente uma luta muito grande para tentar esfriar a igreja, para tirar a esperança da igreja. E isso me incomoda muito porque nós temos que pregar a volta de Jesus, pregar a santidade. Temos que pregar que o arrebatamento já está perto. Há um tempo que Deus chama, é o tempo da conversão. Não tem como nós fugirmos dessa realidade. Ou a pessoa se converte, ou ela vai ficar na mão do anticristo. O anticristo vai trazer toda a maldição. Nós vamos ler aqui. Eu quero completar essa mensagem. Um assunto tão grande, intenso, mas a gente precisa passar isso para a igreja. O Espírito do Senhor me incomodava na minha casa a respeito desses acontecimentos. Logo que a igreja for arrebatada, os santos saírem dessa terra, os santos aqui dizendo a igreja. Então, logo vai acontecer aquilo que está previsto em Daniel, capítulo 9, versículo 24 ao versículo 27. Se puder colocar, irmão, é muito importante essa passagem. É importante que você estude todo o capítulo. Mas eu quero ler esses versículos. Daniel, capítulo 9, versículo 24 ao 27. Daniel tem a visão a respeito da aparição desse homem que vai se levantar para dominar justamente a nação de Israel. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão. Está falando para Daniel, que o povo de Daniel, quem é o povo de Daniel? São os judeus. E dar fim aos pecados e a expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna. Deus queria trazer a nação de Israel agora para a salvação. E selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, está falando a primeira saída para estabelecer o templo. 7 semanas, 72 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 72 semanas, será tirado o Messias e será mais.
E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como inundação. Até o fim haverá guerra, estão determinadas assolações, e firmará um concerto com muitos por uma semana, e a metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. O que está determinado será derramado sobre o assolador. Nós vimos aqui essa mensagem direcionada ao povo de Israel. Não é a igreja, mas virá um tempo muito difícil, porque nem todos subirão. Pastor, haverá crente que vai permanecer no período da grande tribulação? Sim. Quem não subir, quem não for pelo arrebatamento, irá pela dor. Quando Daniel fala aí, ele fala das 70 semanas de anos, que é vinculado aos acontecimentos que já ocorreram até a morte de Jesus. Falta ainda uma semana, são 7 anos. E a Bíblia diz que o falso Messias, ele vai convencer as pessoas. Quem, primeiramente? O povo de Israel vai ser convencido. E você sabe, para convencer um judeu, só com uma argumentação muito forte. Aí há várias especulações a respeito de como poderá usar essas palavras para convencer os judeus. Pode estar relacionado ao novo templo, ao terceiro templo, que será construído. Mas a Bíblia diz que haverá um período que cessarão os sacrifícios. 3 anos e meio de falsa paz. Depois 3 anos e meio só miséria, assolação, onde a Bíblia diz que vai manifestar os 4 cavaleiros. Cavalo branco, cavalo amarelo, e até o cavalo vermelho e cavalo preto. Tudo incidindo com as coisas mais terríveis sobre a face da terra. E nesse período, o antimessias, ele vai colocar sua marca, a marca da besta. E quem quiser comprar ou vender ou negociar, vai ter que receber o sinal da besta. E quem não receber o sinal da besta, vai ser transpassado, vai ser morto. Então, uma coisa difere da igreja para o período da grande tribulação. E o assunto é muito vasto, irmão. Nós vamos falar depois do milênio. Tem um milênio, depois da grande tribulação tem um milênio, mas não vamos falar sobre isso hoje. Eu quero dizer que depois que a igreja for arrebatada, esse antimessias vai aparecer. Eu quero ler com vocês 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7 ao 12. O apóstolo Paulo fala isso para que a igreja pudesse ficar atenta. O apóstolo Paulo, olha, porque já o mistério porque estava oculto. Vamos usar a cabeça. Aquilo que estava oculto, porque já o mistério da injustiça está o quê? Opera. Somente há um que agora resiste até do meio seja tirado. Quer dizer, enquanto ele não se revelou, existia uma força que estava ainda resistindo. E essa força, ela é justamente operada pela igreja, pelo poder do Espírito Santo. Ele diz, então será revelado quem? O iníquo, o homem da iniquidade, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de quem? Ele vai vir com o poder de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de
mentira e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Aí está. E esse homem vai se manifestar. Eu quero pular aqui algumas sessões de etapas de eventos desses acontecimentos escatológicos. Mas eu quero dizer para os irmãos, esse homem vai operar com toda a maldade, com toda a malignidade. Ele vai pisotear nas nações. Embora ele reine e domine sobre o Oriente, ele vai reinar sobre todo mundo, porque os governos se refugiarão nele, confiarão nele. Ele será referência, ele vai enganar, dando resolução de problemas políticos, de problemas militares, de problemas econômicos, para salvaguardar e vai, então, pegar a confiança de todas as lideranças do mundo para enganar. Depois que isso acontecer, que a Bíblia nos chama a atenção de 3 anos e meio de falsa paz. O livro de Daniel, no capítulo 9, fala a respeito disso. E aí, quando entregarem todo o governo, o poder na mão desse homem, ele vai começar a fazer as grandes maldades com o poder e o governo de Satanás. Só que a igreja não estará mais aqui, amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus! Nós não estaremos aqui. Glória a Deus. O milênio vai vir depois da grande tribulação. Eu só vou orientar os irmãos que haverá salvação no período milenar? Sim. Mas não vai ser pelo processo da graça, porque o Espírito do Senhor está aqui sobre a terra e está em nós. Claro que o Espírito Santo não sairá da terra, mas não estará mais visitando como moradia nas vidas humanas. Só que o poder da operação do mal não vai ter mais ninguém para impedir, porque isso vai se cumprir, o calendário de Deus. Esse homem maligno, ele tem vários nomes na Bíblia, o antimessias. Ele virá com todo engano, como nós lemos. Ele tem títulos dentro da Bíblia como o homem do pecado, o homem da perdição, o iníquo, o pequeno chifre, Daniel capítulo 7, versículo 8, a besta que sobe do mar, Daniel 9, versículo 6, o homem da maldade, a besta das 7 cabeças e dos 10 chifres, o mistério da iniquidade, e ele vai governar com o poder de Satanás. Vai ser muita dor em que as pessoas vão pedir para que os montes caiam sobre elas, para que elas realmente saiam desse sofrimento. A destruição será total. Mas a Bíblia diz que chegará um momento, porque enquanto a igreja for arrebatada, há um tempo acontecendo na terra, mas também há um tempo acontecendo na agenda de Deus, aonde nós ouviremos: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o que está preparado desde a fundação do mundo. Isso vai acontecer. Só que quem subir não vai saber de nada do que estará acontecendo aqui na terra. Por isso não estará trazendo nenhum peso de dor, de sofrimento. Quem ficou, ficou. Quem subiu, glória a Deus. Diga comigo, eu quero subir. Irmãos,
vai ser terrível, porque esse período vai ser de 7 anos. E depois que completar os 7 anos, nós sabemos que haverá um movimento para resistir à voz do Senhor. Depois que os 7 anos fechar, a Bíblia fala que o Senhor destruirá o antimessias pelo sopro da sua boca. Ele e o falso profeta serão lançados no lago de fogo. Mas ainda não é o fim. Porque esse período que a igreja está em festa, está celebrando na bodas do Cordeiro, o mundo está em chamas. Só que no período do milênio, que é algo que vai acontecer depois, após a grande tribulação, Satanás será solto. Satanás está preso. Mas no período do milênio ele será solto. E aí que vai acontecer a guerra de Gog e Magog. Mas eu quero chamar a atenção para a preocupação que a igreja tem que voltar ao primeiro amor, voltar à obediência à palavra. Eu estou vendo muitas novidades, muitas coisas que está tirando a esperança da igreja. Nós precisamos de muitas coisas, mas nós não podemos fugir de pregar a palavra verdadeira. Não podemos deixar de pregar que a salvação está em ti, mas você ainda não está salvo com o corpo glorificado. Por isso que nós cremos que a única coisa que o crente não pode perder é a sua salvação, mas pode perder. Nós não somos da visão teórica calvinista, eu já fui, mas hoje eu sou arminianista, porque a única coisa que pode tirar a nossa salvação é justamente nós começarmos a negar a nossa fé. Por isso a Bíblia diz, né? Há uma palavra profética, quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra? Porque muitos vão perder a fé. O próprio livro de Mateus, capítulo 24, versículo 12, fala a respeito como as pessoas estão esfriando. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. É o que nós estamos vivendo, igreja. Eu gostaria de ficar aqui falando sessão por sessão de acontecimentos, mas nós não temos tempo para isso. Mas eu rogo, exorto a igreja a não remover as bases da nossa crença. Nós não podemos retirar as bases da nossa fé. Tem igreja que não faz mais batismo, tem igreja que não faz mais Santa Ceia do Senhor, tem igreja que já nega até a conversão das pessoas, porque já entraram numa cadência de esfriamento e nessa revisão do Evangelho que não presta mais atenção de dar honra à palavra de Deus. Quando você estiver no culto, quando você estiver ouvindo a mensagem, quando você estiver numa reunião de salvos, se não abrirem a Bíblia, se não pregarem a Bíblia, se não trouxerem o testemunho da doutrina da Bíblia, caia fora! Isso pode ter tudo, menos a palavra de Deus. Menos a palavra de Deus. Eu quero deixar isso com os irmãos. Nós devemos estar preocupados com as nossas vidas. Quero encerrar dessa forma muito rápida,
exortando aos pastores. Nós não devemos estar aqui agradando as pessoas, porque devemos agradá-la. Nós temos que agradar a Deus. Pregue com zelo, com amor, a mensagem do Evangelho, porque quem convence não são as nossas palavras. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Nós devemos ter cuidado com isso, porque Deus cobrará de nós todas as coisas que nós fazemos nesse altar. E peço à igreja que ande com os ouvidos atentos. Lembre-se disso. Muitos estão chegando para o Evangelho, mas muitos estão saindo. Tudo é motivo de escândalo. Tudo é motivo de abandonar. Eu quero exortar a igreja, irmãos, permaneçam firmes. Minha preocupação quando estou em casa, que não posso estar aqui no culto, é justamente, Senhor, que a sua igreja não perca a fé. Mesmo a Bíblia diz, que se o pastor ficar ferido, o rebanho se espalha. Mas eu peço a Deus para que vocês entendam, obedeçam. Eu sei que eu estou aqui numa ordem cronológica, é a ordem de Deus. Poderia estar outra pessoa? Poderia estar, mas Deus me escolheu. Sou eu a voz e me pesa muito, sou muito cobrado sobre isso, a respeito de pregar e permanecer pregando a verdade. Peço aos irmãos, continue. Eu vi os novos se convertendo, os novos se batizando, eu vi os novos entrando nas águas. Continue andando, irmãos. Não deixe o caminho, não deixe que o mundo distraiam. No início tudo é difícil, mas olha, sabe de uma coisa? Aqui tem pastores, tem homens de Deus, tem mulheres de Deus que vão estar ao seu lado para lhe ajudar. Amém, igreja? Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. E antes de nós cearmos, eu gostaria de pedir a algum irmão do santuário que levantasse e orasse a Deus, preparasse o nosso espírito. Qualquer pessoa que sentir no coração, os membros, algum irmão, pode ficar de pé, alguma irmã, faça essa oração, por favor. Aleluia! Amém. Irmãos, peço a vocês que fiquem de pé, nós vamos distribuir os elementos da Santa Ceia. À medida que for recebendo, você vai se assentar. Senhor, consagramos nossos elementos para cearmos como igreja, para cearmos como um corpo de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Poder distribuir, irmãos.
Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Vive poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Você pode se colocar de pé nesse momento? Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Vive poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Você pode declarar isso? Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Muito obrigada, meu Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Aleluia. Aleluia. Todos receberam o pão e o vinho. Alguém deixou de receber? Faça sinal com a mão. Vou pedir um dos pastores que ore a Deus agradecendo pelo pão. Simboliza o corpo do Senhor Jesus Cristo. Deus amado, nós te agradecemos, ó Deus, por estarmos aqui presentes, ó É Deus, verdade, Senhor. onde nós vamos poder ceiar em tua memória, Senhor. Pai, abençoa o pão, Pai, que ele sirva, Pai, como alimento, Pai, espiritual nas nossas vidas, que ele nos renove, que a nossa comunhão possa, Pai, aumentar contigo, ó Pai, que nós possamos, ó Pai, estar mais próximos de Ti, ó Pai. Muito obrigado, Pai, pelo pão, pelo Teu corpo, Pai, que foi entregue em nosso favor, ó Deus. Amém. Em poderes comer, irmãos, o pão simboliza o corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Semelhantemente, após ter ceado, Jesus tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Tomai, bebei dele todas as vezes em memória de mim. Nós vamos orar. Eu pedi outro pastor para orar, agradecendo pelo vinho, que simboliza o sangue de Jesus. Deus amado, Deus querido, Senhor, nessa noite queremos agradecer a Ti, Senhor, pelo Teu sacrifício por nós ali naquela cruz. Senhor, nessa hora nos rendemos, Senhor, a Ti, Senhor. Agradecemos, Senhor, porque o Senhor deu a Sua vida por nós. Senhor, te agradecemos e hoje rememoramos, Senhor, o Teu sacrifício. Deus, que a Tua igreja seja fortalecida nessa noite, Senhor. Ó Deus, ouvimos a Tua palavra, Senhor, e sabemos que a Tua volta, Senhor, ela está Aleluia. próxima, Senhor. Por isso, Deus, nós queremos, Senhor, nessa hora te pedir, fortaleça-nos, Senhor. Ó Deus, para que o dia que o Senhor voltar, o Senhor encontre essa igreja, Senhor, santificada pelo Teu sangue, Deus. Senhor, que nós possamos, Senhor, nessa noite nos lembrar do Teu sacrifício e a cada dia, Senhor, buscarmos estar prontos para a Tua vinda, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a vitória é nossa, a vitória da igreja, a vitória do povo de Deus. Podeis beber, irmãos, o vinho simboliza o sangue do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Senhor, muito obrigada, Senhor. Leva-nos em paz e segurança. Nos conceda, Paizinho querido, uma noite de repouso, uma noite de descanso na Tua presença, na Tua paz. Paizinho querido, uma semana muito abençoada para cada um que está aqui, para cada família aqui representada, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos abençoa, Pai, para a glória do Teu nome, Senhor. Usa-nos para a glória do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, e que as infinitas consolações e a comunhão do Santo Espírito do Senhor esteja com cada um de nós, com cada família aqui representada, não somente hoje, mas para todos sempre. A igreja de Jesus diz: amém. Deus abençoe.